Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? O livro que Deus nos apresentou para a gente estar estudando a partir de hoje é o 1 Samuel. Tá? É o livro de Samuel. Então a gente vai estar aqui lendo, edificando a nossa fé, fortalecendo nosso espírito, aprendendo através da palavra, para a gente colocar em prática a nossa vida para ver transformação em nós. Tá bom? Então pega a sua Bíblia e abre em 1 Samuel, capítulo 1. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 4. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade aos devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, têm nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Senhor, eu peço a presença do Espírito Santo aqui para nos dar maior entendimento da tua palavra, Pai. E assim a gente vir colocar em prática em nossas vidas para poder haver transformação em nós e ficarmos cada vez mais perto da promessa e mais perto de Ti, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 4, que fala assim. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava Ana, que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido, Eucana, lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está tão triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Somente até aqui. Essa história, essa passagem de 1 Samuel é bem conhecida, né? Fala sobre Penina, sobre Ana. Então muita gente aqui tem conhecimento dessa passagem. Porém, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Se a gente parar para analisar o texto, a gente vai ver que Eucana, ele amava muito Ana. Então Eucana, tudo que ele dava para Penina, ele dava em dobro para Ana, ok? Apesar de Penina ter os seus filhos lá para poder postergar a sua descendência de Eucana, daquela família, a Ana, ela não podia ter filho naquele momento, ok? O mesmo Deus que abençoava a vida de Eucana para poder abençoar a vida das suas esposas, era o mesmo Deus que poderia abrir a madre de Ana e ela gerar filho. Porém, Ana, ela estava tão concentrada na impossibilidade que ela deixava de olhar para Deus para olhar para a circunstância. E ela fazia daquela circunstância ali algo como fosse muito importante para ela. Então a pergunta de Deus para ti hoje é: para onde você está olhando? O que você está colocando a sua energia? Aonde você tá depositando a sua concentração? Ana olhava para o problema, Ana olhava para Penina, Ana olhava para que Penina podia ter filhos e ela não. Entende? Aí a Penina, o que ela fazia? Ela sabia que Ana queria ter filho. Ao invés de ter uma compaixão da mulher, ok? Ela tinha inveja e implicava com Ana. Porque por mais que Ana não tivesse filho, Eucana era apaixonado por ela. Entende? Eucana amava Ana muito mais do que Penina. Então Penina também irritava Ana ali. Penina também servia de um obstáculo e um acréscimo a mais na dor de Ana. Só que o que Deus queria de Ana? Deus queria que Ana olhasse para ele.
Deus queria que Ana apenas o priorizasse na vida dela. Entende? Deus queria que Ana não olhasse para a dor. Deus queria que Ana olhasse para Ele. Porque o mesmo Deus que fechou a madre de Ana era o mesmo Deus que abriria a madre dela. A partir do momento que ela se posicionasse. A partir do momento que ela visse a possibilidade do impossível dela acontecer. Entende? Não é diferente na nossa vida. A pergunta é, para onde você está olhando? Você está olhando, você está dando ênfase, ok? Para as circunstâncias, para as adversidades, você está olhando para o problema, você está olhando para a impossibilidade, ou você está olhando para aquele que está acima da sua impossibilidade? Ou você está priorizando a presença de Deus, buscando a Ele em espírito e verdade? Você está dando ouvido ao que está acontecendo à sua volta, ao que as pessoas à sua volta estão falando? Ou você está se concentrando a buscar a presença do Senhor? Entende? Existe uma diferença gritante nisso aqui. Se você continuar olhando para as circunstâncias, se você continuar olhando para as adversidades, para as dificuldades, que sempre vão existir, ok? Para tirar você da sua zona de conforto, você nunca vai viver as suas impossibilidades. Por que Deus faz a gente passar por situações? Por que Deus permite a gente passar por situações impossíveis? Porque Ele quer que a gente se aproxime dEle. Ele quer que a gente dependa dEle. Ele quer que a gente o busque em espírito e verdade, de verdade, acreditando que Ele tem a capacidade de fazer, de executar. Entende? Então, o que é impossível para você hoje de acontecer? Porque se a gente analisar racionalmente e fisicamente, ok? A situação de Ana, a gente vai perceber ali que era impossível. Como assim? Quem é que na face da terra, sem achar que da existência de Deus, poderia fazer Ana ter um filho? Ninguém tem esse poder. Porém, a partir do momento que ela acreditou, ofereceu Samuel ao Senhor, existiu uma possibilidade. Entende? Quando ela parou de olhar para a dor e começou a ter mais esperança e olhar para Deus, cresceu ali uma sementinha de possibilidade. Então é assim na sua vida hoje. Não olhe para as adversidades. Não olhe para as peninas da sua vida. Não olhe para as palavras. Não escute as palavras. Não olhe para as dificuldades. Olhe apenas para Deus. Eu sei que é fácil falar, ok? Mas se você não exercer a sua fé, acreditando que é possível, você nunca vai viver a promessa e os impossíveis que você tem na tua vida. Entende? Da mesma forma que você exerce a fé para acreditar em Deus, porque Deus nada mais é do que fé. Porque o que é a fé? É acreditar em algo que não existe, mas é acreditar em algo que a gente não vê, mas sabe que existe. Deus a gente não vê, mas a gente sabe que existe. Então, se você consegue acreditar em Deus, você também consegue acreditar que o seu impossível pode se tornar possível. Entende? Então, você precisa se posicionar dentro de si mesmo, parar de escutar as vozes contrárias que estão à sua volta, confiar mais no Senhor, buscando a presença dEle, priorizando a Ele, para poder o seu impossível se tornar possível. Então só depende de você acreditar e exercer a fé, perseverar e buscar a presença do Senhor. Não tem como viver os planos de Deus para sua vida se você não buscá-lo, se você não se dedicar a Ele. Primeiro a gente conquista a Deus.
primeiro a gente se apresenta para o Senhor. Primeiro a gente conquista a confiança de Deus sobre a nossa vida, para depois a gente receber a promessa e os milagres impossíveis. Porque se você conseguir, no seu processo, que você está passando, que tem dor, que tem angústia, que tem perda, conseguir acreditar que Deus existe e você conseguir conquistá-lo, você consegue qualquer coisa depois. Porque você trouxe à existência a presença de Deus na sua vida. Entende? Então, precisa haver em você um giro de 360 graus dentro de ti, que você venha a acreditar que Deus existe. Você acreditando na existência de Deus e você conquistando a confiança e permitindo, ok? Você se permitindo amar ao Senhor, você vai conseguir alcançar o seu impossível. Você vai conseguir alcançar a promessa, os milagres e os planos de Deus para ti. Mas você não pode ficar no meio, em cima do muro. Uma hora você acredita em Deus, uma hora você busca Deus, uma hora você se dedica ao Senhor, mas daqui a pouco você não acredita mais, você não busca mais, você não quer mais, você quer viver as coisas da sua carne, porque para você está demorando. Só que na verdade o tempo seu de processo, que você acha que está demorando, o seu tempo de deserto, nada mais é que Deus trabalhando em você para te ensinar que primeiro você precisa conquistá-lo para depois você viver os planos dele, para depois você viver o impossível. Entende? Então tudo começa pelo relacionamento com ele. Então você precisa buscar a Deus no seu secreto, na sua particularidade e individualidade, se dedicar mais à leitura da palavra, se dedicar mais em adoração, ok? Se dedicar mais em jejum, para a sua vida espiritual se desenvolver com Deus, para você acreditar e trazer Deus à existência na sua vida. Conforme você vai se relacionando, você vai conseguindo amá-lo, ok? Para a partir daí, o seu impossível acontecer. Então, priorize ao Senhor. Não tem como fugir, não existe outro caminho. Jesus é o caminho para o coração de Deus. Não tem como viver os planos do Senhor, os milagres impossíveis, se você não se dedicar a Ele. Então, se dedique ao Senhor. Deus quer que você viva o seu impossível. Da mesma forma que Deus fechou a Madre Diana, Deus tirou de ti. Ele quer trazer para você de volta o que Ele tirou de ti. Por que Ele tirou de você? Porque você precisa adorá-lo, que você precisa priorizá-lo. A partir do momento que você priorizar o Senhor de todo o teu coração, verdadeiramente, o que Ele tirou de ti hoje, que não está mais perto de você, Ele vai trazer de volta. Mas você precisa aprender que em primeiro lugar na sua vida é Ele. Entende? Deus não tirou para te punir. Deus tirou para te ensinar a amá-lo. Então você tem que, primeiro, priorizar a presença de Deus na sua vida, para depois Ele acrescentar as demais coisas que pertencem a você. Então tudo começa pelo seu relacionamento com o Senhor, priorizando a Ele em espírito e em verdade. Então olhe para Deus, foque em Deus, busque a presença de Deus, priorize a Deus, adore a Deus, que tudo à sua volta vai entrar em alinhamento e Ele vai trazer para perto o que está longe, ou Ele vai fazer a sua impossibilidade se tornar possível. Então só depende do seu posicionamento, a sua entrega e devoção ao Senhor. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Pai. Obrigada por ser tão fiel a nós e por ter paciência conosco, Senhor. Obrigada por nos ensinar o caminho e mostrar para nós que nós precisamos buscar mais a Ti, em espírito e em verdade, na nossa individualidade, Senhor. Que nós precisamos passar mais tempo contigo, Pai, te buscando, te adorando,
buscando a Tua presença e trazendo, Senhor, a existência nas nossas vidas, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e em verdade, Pai, na sua individualidade, na sua intimidade, Senhor. Que cada vida venha te priorizar, Senhor, conforme a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.